Dentro desse contexto, né, que a gente está conversando sobre veículos elétricos, a gente sabe que a maioria dos veículos elétricos hoje eles estão utilizando a tecnologia de lítio nas suas baterias, né? Tu pode explicar para nós, né, dizer para nós quais são os componentes da bateria de lítio e qual a função desses componentes dentro das células de baterias de lítio? Dentro desse case cilíndrico, dentro dessa bateria, a gente tem alguns componentes. A gente está falando do catodo, do anodo, de um separador e de tudo isso aqui embebido por um eletrólito. Mas para que serve cada um desses componentes? Esses componentes, antes de mais nada, são simplesmente folhas de alumínio, folhas de cobre, que a gente introduz, que a gente pinta, que a gente insere um filme de óxidos metálicos ou de grafite, de algum material que vai ser o químico ativo para a bateria funcionar. Então, na prática, a gente está falando de um filme onde a gente pinta o material que vai ser a química ativa da bateria. Mas como funciona cada um desses dispositivos? Quando a gente fala do catodo, ele é geralmente composto por um filme de óxidos metálicos. Por exemplo, o LFP, que é o lítio ferrofosfato. Por exemplo, o LCO, que é o lítio com óxido de cobalto. Esses dispositivos utilizam então o catodo para entregar o lítio para o anodo. E aqui já entra o funcionamento do anodo. Nada mais é como um host que vai receber o lítio que saiu do catodo. No caso, o separador, ele simplesmente exerce a função de evitar o curto-circuito entre o anodo e o catodo. E o eletrólito que embebe tudo isso é uma espécie de rio para fazer com que o lítio, quando ele sair do catodo, ele consiga chegar no anodo. É uma espécie realmente de rio para que esse caminho ele consiga percorrer. Então, de forma geral, no funcionamento dessa bateria, quando ela está descarregada, a gente tem o catodo, que no caso do lítio ferrofosfato, ele está cheio de lítio. Esse lítio, quando a gente aplica uma diferença de potencial para carregar essa bateria, quando a gente coloca ela na tomada, por exemplo, esse lítio sai do catodo, percorre esse eletrólito e vai para o anodo. Ele vai se inserindo, por exemplo, nesse grafite que compõe o nosso anodo. E quando todo esse lítio percorre esse caminho através desse rio, que é o eletrólito, e preenche completamente todo o espaço ativo disponível no anodo, a bateria está carregada. Quando ela está carregada, a gente consegue entregar essa energia química, que agora está convertida em elétrons, em energia elétrica, num dispositivo, em um circuito eletrônico. Então, no processo de descarga, é exatamente o processo inverso. Esse lítio que está armazenado no nosso anodo, agora ele volta para o catodo. E por isso que essa bateria é recarregável, porque esse processo é cíclico. Descarregado, o lítio sai do catodo, vai para o anodo e quando ele está carregado e a gente vai descarregar numa carga externa, num dispositivo, num celular, numa televisão, ele sai do anodo e volta para o catodo. Então, basicamente, esses são os principais componentes de uma bateria de lítio: anodo, catodo, separador e o eletrólito.